Olá! Então vamos lá. Nossa segunda aula de educação de jovens e adultos, né? Hoje a gente vai ver, a gente vai conhecer e aplicar os fundamentos teóricos e metodológicos da educação de jovens e adultos adequados ao contexto da atuação. A gente também vai ver os aspectos da história da educação, princípios defendidos por Paulo Freire e sua importância para a EJA e para a educação nacional e internacional, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer são as perguntas, né? No cenário da educação brasileira, qual a importância de Paulo Freire, né? Qual a importância dele, né? E a abordagem indicada por Freire para a EJA envolve aspectos culturais, políticos, sociais, né? Quais são os aspectos? Então, é importante refletir sobre a leitura e a escrita na EJA, ao enfatizar aspectos relacionados à leitura de mundo e aos textos escritos, dentre outros. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é conhecer os fatos referentes à história da educação na EJA, né? Nós vimos na aula passada que a EJA, ela surgiu lá em 1958, dentro de um programa do JK para poder alfabetizar a população e tudo mais, e culminou mesmo, de fato, foi com o surgimento do projeto Angicos, né, do Paulo Freire, em 61, lá na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. A gente também vai identificar os aspectos relacionados à alfabetização tradicional na EJA, né? Como que é a alfabetização tradicional? É aquela alfabetização propriamente dita aqui da criança, que a gente usa diversos elementos para poder realizar a alfabetização, né? O Paulo Freire, ele nasceu em Recife, em 1921. Ele mantém grande influência no cenário educacional brasileiro e internacional. Entre suas experiências, ele atuou como professor de língua portuguesa, foi assistente e depois diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria, SESI. Lecionou na Universidade de Harvard e faleceu em 97. Aqui em São Paulo, a gente ainda tem uma questão mais carinhosa relacionada ao Paulo Freire, né? Ele foi secretário de Educação no governo Luiz Erundina, né? Que foi de 89 a 92, 89, 90, 91, isso, de 89 a 92. Né? Então, muitas das coisas que a educação daqui da capital possui ainda são advindas de ações que Paulo Freire implementou na própria Secretaria de Educação, né? São as mesmas coisas? Claro que não, né? Isso faz, né, mais de 30 anos, mas foi o principal para criar vários centros de estudos, até mesmo no formato de como ser professor na capital. Então, isso é muito importante ressaltar, né? Seguindo sua experiência como educador em diferentes níveis de ensino, após a inserção do SESI lá em Recife, Freire elaborou com seus colegas um método de alfabetização aplicado inicialmente em Angicos, que era um grupo de trabalhadores que haviam lá na cidade, lá, Potiguar, né? Em 64, quando a experiência poderia ser estendida para todo o Brasil, o golpe militar abortou o projeto. Claro, até porque Paulo Freire, ele era associado ao quê? Ele era associado ao Partido Comunista, né? Então, não tinha como. E olha que acho que naquela época estava na clandestinidade. Acho que não estava na clandestinidade. Não, acho que já estava na clandestinidade, porque o Partido Comunista ficou na clandestinidade, depois voltou, depois saiu, depois voltou. E eu sei que ele saiu mesmo da clandestinidade, foi em 89, 88, quando teve as eleições, né, para presidente. Primeiras eleições depois do golpe militar. Então, a gente precisa entender que entre 64 e 79, o Paulo Freire ficou exilado. Inclusive, foi nessa época que ele recebeu um convite para lecionar em Harvard, né?
Por quê? Foi quando começou o que chamamos de ditadura militar, né? Muita gente associa a ditadura militar a 1968, o que é errado, porque em 1968, dia 3 de dezembro de 68, foi quando foi implementado o ato inconstitucional número 5, né, o AI-5. Mas, na realidade, o golpe militar surgiu mesmo em 64, quando depôs o João Goulart, né? Só porque ele visitou a China, só porque ele visitou a China. Então, nesses 15 anos de exílio, ele estudou, mas o principal, ele lecionou em Harvard, especialmente para poder, das coisas que ele mais trouxe contribuição nessa época de Harvard, foi a questão da educação dos povos negros, né, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, ainda, né, na década de 70, tinha lá os Panteras Negras, né? Angela Davis e tal. É que está muito perto, senão eu fazia. Né? Lembra dos pulos cerrados que alguns atletas fazem? E levantando para cima, é um símbolo do Black Power, né? Então, ainda existia ainda muitas lutas sobre direitos raciais, né? Sobre igualdade racial, não direitos raciais, igualdade racial nos Estados Unidos, e um dos grupos mais famosos era, inclusive, os Panteras Negras, que tem a maravilhosa da Angela Davis como uma de suas integrantes, né? Inclusive, ela chegou a ser uma das pessoas mais procuradas dos Estados Unidos. E era filiada ao quê? Ao Partido Comunista, olha só, dos Estados Unidos, né? Então, Paulo Freire, as suas produções e obras apresentam fundamentos consistentes para a área da educação. Uma das obras destacadas que a gente vai dizer aqui é a Pedagogia da Esperança, A Sombra dessa Mangueira, Educação e Política, A Importância do Ato de Ler. Aliás, esse livro é maravilhoso. Quem puder ler, recomendo. A Educação na Cidade, A Pedagogia do Oprimido, que é obrigatória para qualquer pessoa que vai lecionar. É uma leitura obrigatória. Pedagogia da Autonomia, outra literatura obrigatória, e a Pedagogia da Indignação. A autonomia, a pedagogia do oprimido e da autonomia, junto com a importância do ato de ler, são os 3 livros que, assim, vocês precisam ler. Apenas isso, precisam ler. E a obra de Freire valoriza a teoria do conhecimento aplicada à educação. Esse conhecimento, o que é esse conhecimento? É tudo aquilo que a gente vai acumulando ao longo dos tempos, né? Então, o que a gente vai tendo nada mais é que aquilo que aprendemos ao longo da vida, a realizar e tudo mais. Eu estava lendo, inclusive, hoje, fiz uma videoaula sobre ciências sociais, e fiz videoaula sobre teoria e história da comunicação, que falava muito sobre o senso comum. E o senso comum é algo que é um tipo de conhecimento que a gente aprende desde que nasce, né? Porque a gente vê alguém fazendo e acaba reproduzindo, né? E já falamos o que é senso comum, né? Aquele conhecimento empírico, que a gente apenas vê e sabe que aquilo vai dar certo, mas não tem uma explicação científica. A gente faz porque as pessoas fazem. Não tem uma explicação, não é nada científico, né? E o conhecimento, e a gente vai vivendo, a gente vai produzindo e também consumindo conhecimento, né? Então, isso também é muito importante. Então, a sua obra é sustentada pela concepção dialética, né? O educador e o educando aprendem juntos, numa relação dinâmica na qual a prática orientada pela teoria reorienta essa teoria num processo de constante aperfeiçoamento. Nada mais é que tanto o professor quanto o aluno, eles aprendem. Eles aprendem e ensinam um ao outro mutuamente. Entendeu? Então, não adianta vocês entrarem na sala de aula, por exemplo, no EJA, achar que vocês vão ensinar para ele. Não. Até porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, né? Temos sentimentos, e nós, aliás, tanto os animais têm sentimentos, nós somos guiados pelos sentimentos, né? Então, é necessário compreender que haverá sempre uma troca, né? Então, por isso que tanto o professor quanto o aluno, os dois aprendem e também ensinam ao mesmo tempo.
O pensamento de Paulo Freire, uma das constituições, o pensamento dele foi feito a partir de uma posição política em favor dos oprimidos, né? Quem são os oprimidos do Brasil, especialmente na década de 1960? Acho que até hoje também, né? Mas especialmente naquela época, a maior parte da população, porque eram pessoas que que sofriam, acreditavam acreditavam que a vida delas é aquilo mesmo. Sabe a síndrome da Gabriela? Nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim? Então ele mostrou que não precisa ter o síndrome da Gabriela, a gente consegue superar tudo isso, né? E a obra do Paulo Freire, ele inspira processos socioeducativos inovadores em diversas partes do mundo. As pessoas podem até não aplicar Paulo Freire puramente num outro país, até porque a ideia mesmo, quando ele concebeu, era para um público brasileiro. Mas tudo que ele produziu, ele pode ser adaptável para o restante do mundo, né? Especialmente países de terceiro mundo, né? Então, a parte da sociedade, ele desvaloriza o trabalho de Paulo Freire. Por quê? Porque é um trabalho voltado para a população mais carente em geral, né? A população oprimida, né? Chega de falar, Lucas, tudo bem, Lucas, seu criado, né? Não é seu criado, né? Não, ninguém é criado de ninguém, né? Isso já passou, já passou. Isso eu me lembrei daquele sketch de humor do Cacete Planeta que passou esses dias, que é até impensável passar hoje, que era uma brincadeira com a novela Chocolate com Pimenta, né? Que virou, no caso do Cacete Planeta, Chocolate com Pimenta, né? Onde o Hélio de la Penha, ele vai cumprimentando as pessoas e em uma das horas ele fala chocolate, seu criado, né? Não é seu criado. Não é pelo fato de eu estar abaixo na estratificação social que tenho que aceitar tudo aquilo que é feito contra mim, né? E por que também isso? Porque o Freire sempre defendeu uma pedagogia que fosse libertadora, uma educação que fosse humanizada. E a pedagogia libertadora dá medo, especialmente nas pessoas que têm dinheiro, né, e tudo mais. Por quê? Porque se é libertadora, quer dizer que eu não vou ser mais um corpo dócil. Se eu não sou um corpo dócil, eu posso me rebelar, né? Então, eu posso ir contra o sistema, porque o sistema acha, né? E é isso que faz, né? E muita gente faz e gosta de botar essa ideia na população, né? De que, olha, cuidado, porque o comunismo vai estragar o país e quem vai sofrer são vocês. Mentira, a gente vai sofrer de qualquer jeito, né? A gente vai sofrer de qualquer jeito, com comunismo, sem comunismo, a gente vai sofrer de qualquer jeito, porque quem detém o dinheiro são poucos, né? Só que isso acontece porque vivemos numa sociedade capitalista e gostamos de morar, né, numa sociedade capitalista. Até eu gosto de morar numa sociedade capitalista. Só que não quer dizer que eu não tenho que fechar os olhos para o que acontece. Então, o Paulo Freire ele defende uma educação para a cidadania, né? Porque a cidadania em Freire é compreendida como uma apropriação da realidade para nela atuar de maneira consciente, construção da própria emancipação. Para Freire, o cidadão é lavrador, a faxineira, o assalariado, as mulheres do campo, o funcionário público. Todo ser humano pode e necessita conscientizar-se de seu papel social. Então, todo mundo, não existe, por exemplo, uma profissão menor do que a outra, né? Todos têm o seu valor, todos têm uma função numa sociedade em geral, né? O que isso não quer dizer que é melhor do que a outra, né? Se faltar aquela lá, vai ficar faltando, né? Então ninguém vai se adaptar para poder ocupar aquela vaga. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, no caso da educação para a cidadania, que vocês veem isso muito na pedagogia do oprimido, é que não é pelo fato de você ter uma função braçal, né, que você é tem que ser menos valorizado que uma pessoa que, por exemplo, trabalha no escritório. Na obra de Paulo Freire, o homem se constitui sujeito da educação e criador da cultura, porque nós
Somos o objeto da educação, né? Nós somos quem sofre a ação da educação, e ao mesmo tempo a gente cria cultura, né? A gente conversa, a gente brinca, a gente canta, a gente dança, a gente escreve, então a gente é criador de cultura, né? Então, o desenvolvimento do conhecimento se encontra vinculado ao processo de conscientização daquilo que o cidadão pode vir a ser, né? Então, é a ruptura do estigma da Gabriela mesmo, né? Não é porque você nasceu assim, cresceu assim, é mesmo assim. Não, você não vai ser sempre assim. Você pode melhorar quem você é. E melhorar não quer dizer que você vai estar num patamar material melhor do que você está hoje, né? Não é isso. Melhorar é melhorar como ser uma pessoa, um cidadão. E isso é gratuito, né? Isso independe de valores, de bens materiais, né? Porque tudo aquilo que você aprende é algo que não pode ser retirado jamais de você, né? Você pode até esquecer, mas jamais vai ser retirado, porque você sofreu aquela ação. A abordagem freiriana, ela defende a educação dialógica, né? Os educandos e educadores crescem mutuamente e a relação professor-aluno segue na horizontal, né? Nunca é uma assim, outra aqui, né? Aluno, professor, não. É aluno e professor. Né? O professor procura criar condições para que os alunos superem a consciência ingênua e percebam as contradições da sociedade em que vive. Porque a nossa sociedade, o bicho é complexo. Inclusive, se vocês quiserem, tem um vídeo lá de ciências sociais, eu até falo sobre isso. É um vídeo um pouquinho longo, vai ser dividido em 4 partes, né? Mas a primeira parte já está lá no meu canal. O processo avaliativo no Freire, né, ele consiste de uma autoavaliação ou uma avaliação mútua e permanente da prática educativa a ser realizada tanto pelo educador quanto pelo educando. Por quê? Como é que eu vou mensurar o quanto que vocês estão aprendendo, né? Aqui, por exemplo, na faculdade, a gente é mensurado obrigatoriamente pela prova, né? Mas é porque é um conhecimento bem específico, vocês detêm, teoricamente, as faculdades mentais de absorção, tem uma leitura crítica do mundo. Mas o pessoal lá em Angicos, em 61, né? Aquele grupo de trabalhadores que não eram alfabetizados, como é que eu vou avaliar que eles superaram e estão alfabetizados? Apenas mandando fazer um textinho? Não, porque textinho por textinho ele pode gravar como escrever, né? Gravar os desenhos das palavras e não interpretar aquilo que ele está escrevendo, ele não decodificar aquilo. Então ele codifica, mas não consegue decodificar. Então, é por isso que a avaliação dentro da concepção freiriana, ele vai especialmente dar ênfase à autoavaliação. Por quê? Porque quando o aluno consegue dizer assim, não, eu estou bem, eu estou muito bem, eu estou conseguindo compreender coisas que eu não estou compreendendo, que eu não compreendia. Ou, olha, eu estou bem, mas falta, eu acredito que isso aqui eu não estou muito bem. Então, quando ele cria esse senso de conseguir se autoavaliar, acredite, ele já conseguiu uma parte importante e significante da alfabetização, que é a crítica. E a autocrítica é a parte mais difícil quando nós fazemos esse processo. Então, por isso que é uma parte, né, bem importante, e ela está bem centrada na questão da avaliação. Tanto que a própria avaliação mútua, você pode debater com um outro colega para tentar ver, não, olha, eu acho que estou parecendo que fulana está precisando dar uma melhorada, né? Só que ele não vai falar isso em tom de brincadeira, ele vai falar sério. Né? Ele vai avaliar e vai fazer essa avaliação aos olhos deles, até porque eles são pares, né? As pessoas são pares ali, né? E até melhor do que eles façam, justamente para que eles não se sintam tão diminuídos em relação ao professor. O professor, teoricamente, as pessoas acham que está acima do bem e do mal, e na verdade não é bem assim, né? Nós somos humanos e somos passíveis de falhas. Então, e isso, inclusive, está na pedagogia da autonomia. Tá? Da autonomia, essa parte. A alfabetização de alunos, ela tem que fazer uma leitura do mundo e uma leitura da palavra, né?
Porque a leitura do mundo possibilita que os sujeitos consigam decifrar de maneira crítica situações limites ligadas à sua vivência. Então, é muito comum a gente falar que uma pessoa, vou votar porque é isso mesmo, tem que votar, né? Esse exemplo do voto. Quando a pessoa faz esse tipo de afirmativa, ela não está fazendo uma leitura de mundo. Ela não consegue visualizar além dela própria, por incrível que pareça. É verdade isso. Por quê? Porque para ela, assim, tá bom do jeito que tá, sei lá, não sei se melhora, não vai melhorar. Ou seja, ele acaba não tendo uma visão empática em relação ao outro, né? E isso acaba sempre elegendo essas mesmas pessoas, porque, vou ter nem mesmo, vou pegar um papel no chão, vou votar. E é isso que falta muito hoje, inclusive, né? Curiosamente, o Paulo Freire trabalhou isso, e hoje esse lapso, né, continuou, né? Que é fazer uma leitura de mundo, olhar criticamente para o que acontece ao seu redor. Então, você vai além de você mesmo, além da sua casa. Você consegue ali, na leitura de mundo, compreender que você é uma pessoa que mora numa rua, que é um vizinho, que está num bairro, que está numa cidade. E falta muito essa visão em relação especialmente a parte política no nosso país. Né? Então, por isso que você trabalha bastante essas questões críticos sociais, né? Para que ele consiga ir além daquilo que ele está vivenciando naquele momento. Porque as pessoas, quanto mais pobres, elas são condicionadas apenas a trabalhar e não ir além daquela visão que ela tem do mundo. Não existe nada além para ela daquela bordinha. E, na verdade, existe. Né? É muito além daquilo. Né? A bordinha é só um contorninho, onde eu consigo visualizar toda uma esfera. Né? O ciclo da cultura é um processo de ensino e aprendizagem por meio de questões centrais do cotidiano, como cidadania, saúde, valores éticos, religiosidade, cultura, entre outros. Então, isso faz parte dessa leitura de mundo. Vou pegar aqui uma questão da religiosidade e valores éticos. Até pouco tempo atrás, até uns 30 anos atrás, o Brasil era um país laico, era um país cristão, católico, né? Inclusive estava na Constituição, mas que o Brasil era um país católico. Né? A partir do momento que ele se tornou laico, começaram as primeiras discussões do que era aceitável e do que não era. Né? O que é valor ético? É aquilo que está pautado apenas na Bíblia? Né? O que isso influencia na construção do ser social que está na Bíblia ou que não está? Né? Então, eu posso ser uma pessoa sacana e seguir a Bíblia? Isso é ser ético? Né? Então, essas discussões, quando é trazida aos olhos de pessoas que já têm uma bagagem de vida, elas conseguem se debater e se veem inseridas, porque eles podem comparar, será que eu faço isso? Nossa, eu conheço fulano que faz aquilo. Então, trazer esses temas ao círculo de cultura faz elevar aquilo que eles possuem de mais precioso dentro deles, que é a própria vivência, né? E quando eles conseguem visualizar a sua vivência com um olhar crítico, olhar para a sua vivência como se fosse de fora, ele consegue superar as dificuldades. Lembra da bordinha que eu falei, que ele tem que olhar a esfera toda? Ele consegue superar essa esfera. E a partir disso, ele vai construindo as palavras, essa visão de palavras, né? O Paulo Freire considera que o adulto analfabeto, apesar de não ter instrução escolar, ele participa do mundo, do trabalho e da cultura, porque possui experiência e conhecimento do mundo, né? Eu peguei um exemplo aqui no ano passado, ou no ano retrasado, com as meninas da segunda-feira, que eu falei, eu vi uma vez uma reportagem, na Globo mesmo, não sei se foi no Fantástico, no Jornal Nacional, mas, isso há muitos anos atrás, acho que uns 30 anos atrás, onde o cara ele era analfabeto, mas ele fazia qualquer conta de cor. Né? Você falava, ele dava a resposta instantaneamente, quase que instantaneamente. O que acontece se ele é analfabeto e consegue fazer isso? Né? Qual o dom dele? Ele tem uma calculadora? Não, ele tem uma vivência de mundo. Né? Eu vou dar um outro exemplo. A gente costuma dizer também que
quem trabalha em obras, né, na construção civil, são pessoas que não são muito escolarizadas, até por conta da fala, de como eles se relacionam e tudo mais. Eu não sei construir uma casa. Eu sou péssima em matemática. Essas pessoas são excelentes em matemáticas. São excelentes. Elas conseguem construir uma casa. Elas conseguem ver, ter uma noção de como vai ser antes mesmo de construir. Né? Isso é uma inteligência. Isso é uma criação de cultura que ela aprendeu e hoje reproduz. Então, isso daí é a experiência. Se ele tem experiência, na verdade, ele não é tão analfabeto assim. Ele realmente não tem o domínio das letras, dos números, por exemplo, em alguns casos. Né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha capital cultural. Ele tem capital cultural, ele tem vivência. Né? Então, a questão da alfabetização aparece nesse momento como um modelo de empoderamento, né? Porque se transforma num instrumento de conscientização para que homens e mulheres despertem para os reconhecimentos dos seus direitos. Porque muito se fala em deveres, né? Ah, a gente tem isso, aquilo, outro para fazer. Mas pouco se trabalha a questão dos deveres, né? Quem vê muito isso, inclusive, é o pessoal do serviço social, porque os deveres, eles trabalham muito com essa questão dos direitos das pessoas, porque as pessoas não sabem que têm direitos, né? E não estão condicionadas a procurar seus direitos. De uns tempos para cá é que vem aparecendo por conta da mídia e tudo mais, mas até então não era bem assim. A leitura e a escrita a partir das ideias de Paulo Freire traz a ideia de que os educandos, tanto as crianças, jovens, os adultos, eles possuem uma leitura de mundo que deve ser valorizada durante o processo de ensino e aprendizagem da palavra escrita. Né? Por quê? Porque a gente precisa reconhecer e valorizar as experiências desses alunos, né? Porque a partir deles eles poderão conseguir fazer uma construção mais crítica da sociedade a partir de sua própria visão. E quando ele utiliza a própria visão para poder fazer essa comparação, ele já está quase alfabetizado. Boa parte do caminho já foi percorrido. Os estudos de Paulo Freire, entre outras contribuições, favorecem práticas de ensino da escrita com base em palavras e temas geradores, permitindo atividades que sejam significativas para os alunos. Como eu falei, a própria leitura de mundo, o código escrito, que nada mais é que a letra, a palavra, as palavras geradoras, que são temas que são muito comuns na vivência tanto dos jovens quanto dos adultos, temas geradores, que aí já é mais complexo, né, que já vem falando, pode abordar várias palavras dentro dela só, a questão do diálogo, ou seja, a conversa, a troca de ideias, a relação educador e o educando. Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Boa noite, meninas. Aqui quando eu comecei, não tinha ninguém ainda. Por isso que vocês não devem ter ouvido eu falar boa noite. Dúvidas, perguntas? Querem fazer alguma contribuição? Então, tá bom. Então, para a educação de jovens e adultos, esse é o de hoje. Tá? Vou encerrar o vídeo para a gente fazer o de ludicidade.